Então, gente, deixa eu contar aqui quantas foram as massas que eu passei. Eu passei 10, mas eu acho que aqui deu mais de 10. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, então. Então, eu vou mudar depois lá as 12 tipos de massas que estão na panificação. Vou ter que mudar lá porque eu fui me empolgando aqui e falei um monte de coisa. Falamos, então, no começo da live sobre as 12 receitas de massas que existem na panificação. Todas elas você já conhece, mas a gente vai passar um pouco por elas para vocês entenderem quais são os 12 tipos de massa. Tá bom? Analisando, quando eu comecei a estudar a panificação e a trabalhar na panificação em padarias muito grandes, o que eu cheguei à conclusão é que todas essas massas, elas seguem um padrão. Todas essas massas que eu acabei de falar para vocês, elas são massas feitas à base de massas de pão. Massa doce, massa salgada, semidoce, massa podre, semipodre, massa de alta fermentação, de baixa hidratação, alta hidratação. Então, todas essas massas, elas são a base de massa de pão. E estudando em livros, estudando vários assuntos sobre panificação, eu cheguei a uma conclusão que para se fazer todos esses tipos de massas que eu acabei de falar para vocês, a gente precisa somente de 4 receitas de massas base que são universais, que a gente pode fazer qualquer tipo de massa de pão com elas. Então, se a gente pegar essas 12 receitas que eu passei para vocês, se a gente já juntar tudo, a gente só faz 4 e a gente consegue fazer todas as receitas do mundo. Na internet tem muita receita boa, que você pega uma receita boa, faz em casa, fica ótimo. Tem outras receitas que são boas também, mas quando você vai fazer a receita, você não consegue acertar. Já aconteceu isso com você? Responde aqui para mim. E aí, o que acontece? A gente costuma colocar a culpa na receita, mas de repente a culpa também nem é da receita, a culpa é da gente. Mas todas as receitas que a gente pega na internet, algumas dão certo e outras dão errado. E é por esse motivo que eu consegui tirar dessas 12 massas somente 4. E são elas: a massa base de pão salgado e rústico, a massa base neutra, a massa base de pão doce e a massa base de pão doce recheado. Todas essas receitas, se a gente fizer alguns ajustes em cada uma delas, a gente consegue fazer qualquer tipo de massa universal, qualquer uma que você quiser fazer. Combinado assim? Então, o que acontece com esses estudos de massa? Como todas as massas, elas são massa a base de massa de pão, o que acontece é que você pode pegar essas receitas, todas essas 4 receitas, copiar no seu caderninho de receita e você faz uma massa, você faz 1000 pães. Outra massa, 1000 pães. Então, como são essas massas base? Bom, começando pela massa base de pão salgado, essa massa ela tende a ser um pouco mais simples do que as outras, porque a base dessa massa é somente água, farinha e fermento. A base dela é somente essa. Então, para você pegar essa massa e fazer um pão salgado, você vai precisar somente desses ingredientes. E aí você faz pão francês, faz baguete, faz bengala e faz todos aqueles tipos de pães rústicos que tem pestana, aquela casca crocante por cima e que se abrem no meio. Esses são os pães salgados. E essa massa, como eu já disse, é bem simples, que é só a base de água, fermento e farinha. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre a massa base neutra. A massa base neutra, como o próprio nome já diz que ela não é nem salgada nem doce. Como eu uso essa massa base neutra? Essa massa base neutra a gente faz os salgados da padaria. Os salgados da padaria tem uns salgados
que eles são feitos? A massa à base de pão. A massa. São eles: pão de torresmo, a massa não é nem salgada, nem doce. Pão de linguiça, a massa é a massa à base neutra, que não é nem salgada, nem doce. Pão de frios, pão de linguiça calabresa, pão de enroladinho de salsicha e queijo, enroladinho de queijo. Então, essas massas, esses pães feitos com essa massa, tratados aqui com a gente, aqui na padaria do Saba, como massa base neutra. Ela não é nem salgada, nem doce, e os seus recheios têm que ser, genuinamente, têm que ser salgados. Não se pode colocar nessa massa um recheio doce, porque essa massa é especialmente feita para recheios salgados, porque senão o gosto não vai casar o gosto. Então, toda vez que eu falar para você massa base neutra, eu estou dizendo que é uma massa onde o recheio tem que ser salgado, tá bom? Então, o que acontece agora é que a gente vai ver a massa base de pão doce. Qual é a massa base de pão doce? Quando eu falo massa base de pão doce, eu estou dizendo que a massa é doce. Só que essa massa de pão doce, quando eu ensino para os meus alunos, eu ensino que essa massa é somente para fazer os pães doces, sem recheio, sem nada. Sem recheio por dentro e sem aquele creme por cima. Quando eu falo massa base de pão doce, eu estou dizendo que é só para você fazer o pão doce. Pão doce, qualquer um. Você pode até colocar um recheio em cima de coco, fubá, alguma coisa, mas não é para colocar nada, é só para fazer a massa de pão doce. E a quarta e última massa que a gente falou aqui, é a massa base de pão doce recheado. Essa massa base de pão doce recheado, ela tem umas peculiaridades com ela. Por quê? Porque essa massa precisa da estrutura para ela ser recheada por dentro e para ela ter a estrutura de aguentar aqueles creme de confeiteiro por cima, ou então qualquer creme de coco, creme de chocolate, algum creme que você for colocar em cima. Então essa massa precisa dessa estrutura, porque se ela não tiver essa estrutura, quando você colocar aquele creme por cima, na hora que você começar a crescer o pão, ele vai abaixar, ou então na hora que você colocar no forno, ele vai abaixar. Então isso que acontece é que essa massa precisa de ter uma estrutura, e para fazer essa estrutura, você pega a massa, depois que você termina de fazer a massa, você faz uma bola com a massa em cima da bancada. E nesse momento, antes de descansar, terminou de fazer a massa, sovou, aí você vai abrir essa massa com as pontas dos dedos. Abrindo essa massa com as pontas dos dedos, você vai pegar 50 gramas de manteiga sem sal ou margarina em ponto de pomada e colocar dentro dessa bola aberta, bem no centro. E a partir daí você começa a envelopar essa massa. Você envelopando essa massa, você vai começar a sovar novamente, bem delicadamente, até que essa massa absorva completamente a manteiga que você colocou, certo? Então, por isso que ela tem essa peculiaridade, porque ela precisa ter resistência e sustentação para aguentar o recheio dentro e aguentar o creme de confeiteiro por cima. Tudo bem, gente? Combinado?